Oi pessoal, tô aqui em pleno carnaval. Um carnaval diferente de todos que já vivemos, né? Afinal, mesmo para quem não gosta, o fato de não poder ir pra folia causa um certo estranhamento, né? Afinal, somos conhecidos como o país do carnaval, que é inclusive o título do primeiro romance escrito por Jorge Amado. Sou Karen Schuller e do livro Não Me Livro. Jorge Amado escreveu O País do Carnaval quando tinha ainda 18 anos. Então a gente vai ver aqui no livro um pouco desse reflexo, né, do que é estar chegando à fase adulta, né? As dúvidas, os anseios, e é basicamente isso que o livro vai tratar. Diferente de um outro Jorge Amado mais famoso que vem em outros livros, que traz uma sensualidade à flor da pele, que traz um colorido, né? Aqui a gente vai ver muito mais um autor introspectivo com personagens muito mais voltados ao pensamento. Inclusive, a crítica, né, fala que em O País do Carnaval, Jorge Amado não trabalha tanto os personagens, a construção deles. Ele aborda muito mais do que eles pensam. O protagonista da história, o Paulo, estava vivendo há 7 anos na França, tinha sido mandado para lá para estudar pelo pai dele, que era um fazendeiro do sul da Bahia, e a história começa com esse retorno de Paulo ao Brasil, e ele escolhe desembarcar no Rio de Janeiro, até então a capital do país, que ele não conhecia, e ele chega justamente numa época de carnaval. Em um primeiro momento, ele acha que ele tem aquelas características francesas, que vai estar ali superior àquele povo, no sentido bem blasé, né? Assim, nada o atingiria. Até que, pelo contrário, ele tem alguns envolvimentos amorosos e depois disso é acusado de ter se tornado tão romântico como qualquer outro brasileiro. Ele agora seria parisiense só da boca para fora. Em outra ocasião, ele tem a oportunidade de agir fora dos padrões, né, contra o convencionalismo social, e acaba fazendo o que, digamos, a sociedade esperava, né, e é algo que ele passa a se questionar. Será que ele perdeu a felicidade dele por ter agido conforme um parâmetro social? Na real, o que o livro vai abordar é a incompletude que Paulo sente. Depois ele resolve ir para a Bahia, vai reencontrar a mãe, né? O pai já tinha falecido, e faz ali um grupo de amizades em que todos eles se questionam sobre a felicidade. O que seria essa busca, né? Será que é possível encontrar a felicidade? Tem um que vai procurar isso na filosofia, outro vai buscar na religião, um outro vai buscar no casamento. Já tem Pedro Tiziano, que é o mais velho, né? Como se fosse ali o mentor deles, que já está quase que no fim da vida, está ali bem mais velho, e que vai dizer que isso tudo não vale de nada, que não existe felicidade, que nós temos que viver por viver, não há sentido na vida. Apesar de ter a palavra carnaval no título, o foco do livro não vai ser essa festividade. Ela vai estar ali como pano de fundo, né, para essa chegada do protagonista, e depois vai se tornar quase que um jargão que vai aparecer ao longo de vários momentos do livro, mas no sentido irônico, assim, quase debochado, em que o país do carnaval é aquele país da bagunça, em que tudo pode, em que as pessoas, ao invés de estarem preocupadas com o momento político, né, em como aquilo vai afetar a vida delas mais pra frente, elas não estão ligando, estão mais preocupadas em pular, em curtir, e não em refletir o que realmente importa. Vale lembrar que o momento histórico retratado aqui no livro é a Revolução de 1930. Até então, imperava no Brasil a República Velha, desde a proclamação, né, em 1889, em que ora eram os mineiros, ora eram os paulistanos que escolhiam quem seria o presidente da República, a tal política do café com leite. Entre 1926 e 1930, o presidente foi Washington Luiz, um escolhido pelos paulistanos. Então agora seria a vez dos mineiros poderem escolher. Mas os paulistanos quiseram colocar no governo Júlio Prestes, mais um escolhido por eles.
Então, os mineiros se unem aos gaúchos e causam ali uma revolução, a Revolução de 1930, que vai ter ali na figura de Getúlio Vargas o grande nome. É ele quem vai tomar o poder e ficar durante um longo período, né? Enfim, 1930 é um ano assim de muita instabilidade no Brasil. E é chocante perceber o quanto a população parecia alheia a tudo. Realmente a gente vê aqui um Jorge Amado diferente do que a gente está acostumado, o que é interessante porque a gente vai vendo essa construção e esse amadurecimento dele enquanto escritor, né? Acho que enquanto pessoa também. Acho que o livro traz um pouco do estereótipo do carnaval, né? Talvez como o estrangeiro vê nessa figura do Paulo que está retornando depois de tanto tempo sem viver no Brasil, que é essa questão da mulata, da pegação fácil. Não sei até que ponto a gente continuar perpetuando estereótipos é bom, porque é aquilo, né? Nem todo mundo no Brasil samba, nem todo mundo gosta de carnaval. Tem gente que quer ficar em casa lendo um bom livro. Além disso, o livro permite que a gente pense nesse Brasil do início do século XX, que está ali tentando se constituir enquanto nação, e perceber que um pouco do que era o país do carnaval lá de 1930 continua sendo o mesmo, né? É isso, pessoal. Deixo aqui a minha dica de leitura que perpassa aí por lugares importantes do nosso carnaval, Rio de Janeiro, Salvador. Quem sabe a gente não se vê numa próxima, né? Tchau!